Minha voz tá boa? Bora. Bora. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, boa noite. Para quem está começando hoje na Escola de Ministério, sejam bem-vindos. Vamos abrir aí a câmera, todo mundo, para a gente ver aí quem é que está participando. Vamos lá. Bora, vamos deixar o microfone aberto aí, todo mundo. Aperta o botãozinho do microfone aí. Olá, estou ouvindo. Bora, isso, vamos lá. Cada um, fala aí, Rosa. Boa noite. Você fala de onde, Rosa? De Regente Feijó, estado de São Paulo. Regente Feijó, perto de São José do Rio Preto? Não. Né? Não, Presidente Prudente. Presidente Prudente. Maravilha, isso. Maravilha. Bem-vinda. Está muito calor aí, né? Hoje. Tá muito quente, precisando de chuva. Isso aí. Jader, você fala de onde, Jader? Paz, pastor, boa noite, pessoal. Falo de Camboriú, Santa Catarina. Santa Catarina. Anderson, fala aí, você é de onde? Paz, pastor, boa noite a todos. Sou de Lajeado, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, maravilha. Manuel, você fala de onde? São Roque, São Paulo. São Roque, São Paulo. Vamos ver quem mais aí. João, você fala de onde? Caldas Novas, Goiás, João Roberto. Caldas Novas, lugar das cachoeiras aí. Leandro, você fala de onde? Paz, boa noite. Estamos em São Paulo, capital. São Paulo. Santos, aonde que é agora? Eu sou Celana. De onde? Jorge, eu falei. João, você fala de onde? João, Patrick, alguém fala alguma coisa aí para mim? Luiz Felipe e Itaboraí, Rio de Janeiro. Patrick, você fala de onde? Falo de Curitiba, Paraná, pastor. Curitiba, Paraná, maravilha. Deixa eu ver se tem mais aí. O Paulo com 2 L. Fala aí, Paulo, você é de onde? Vargem Grande Paulista, São Paulo. Vargem Grande. Elaine, você fala de onde, Elaine? A Elaine não está falando? A Lídia e Jefferson. Pastor, eu falo de São Paulo, capital. São Paulo. Lídia e Jefferson, fala aí. São José dos Pinhais, metropolitana de Curitiba. Curitiba. Jefferson e Alifer, não sei se falei certo o nome aí. Fala aí, vocês são de onde? Curitiba. Curitiba, quem mais? Tem a Carol e o Renan. Fala aí, Carol e o Renan. Carol, Colômbia, Carolina do Sul, Estados Unidos. Estados Unidos. Renan. Tem a Lídia e Cidleila. Fala aí, vocês são de onde? Boa noite, Cidleila. Eu sou de Dom Pedro, no Maranhão, mas nesse momento estou em Timon, no Maranhão. Maranhão. Acabei de chegar, faz mais ou menos 1 hora que eu cheguei de Dom Pedro. Opa, então vamos lá, direto do Maranhão, isso aí. Bom, todo mundo que está aqui, acho que é quem é de mais longe aqui é a Cidleila do Maranhão, né? Porque Maranhão chama mais longe que os Estados Unidos. Mas tudo bem. Vamos lá, minha gente. Deus abençoe a todos. Antes de apresentar aqui o nosso professor, a Vitória. Vitória, você quer falar, tem algum recado aí para essa turma? Sim. O nosso próximo encontro vai ser no dia 7. Não tenho arte, porque eu vou enviar no grupo para vocês, mas vai ser com o pastor David
E o tema, eu vou ler aqui para vocês. O tema vai ser Aspectos Jurídicos na Igreja, Estatutos, Legalização e Responsabilidades. Eu vou mandar certinho para vocês depois. Então, dia 7 de novembro, pastor Deiró de Andrade, aspectos jurídicos da igreja, isso é muito importante. Então, já coloca na tua agenda aí, lá no grupo a gente manda tudo direitinho, beleza? Vou pedir a todos para fechar o microfone. Vitória, tem mais algum recado? Não, certo? Então, vamos lá, pedir para todos fecharem o microfone aí. O nosso professor, pastor, nosso mentor dessa noite, nessa mentoria, é um amigo querido de muitos anos, professor Dr. Ricardo Bitum, lá do Mackenzie, e sempre presente com a gente aqui nas nossas mentorias. Vai fazer vários meses que não participava, e está com a gente hoje aqui, mais uma vez, e com certeza vai ser um tempo de crescimento. Eu imagino, né? Eu fico falando com vocês, olhando para baixo, que a minha câmera está de um lado e a terra está da outra, né? Ele vai falar sobre os processos de Deus na caminhada cristã. Professor Ricardo Bitum, seja bem-vindo. Obrigado, César. Uma boa noite a todos e eu agradeço de antemão a oportunidade de poder estar junto com você, com a Faculdade Bethesda e com todos esses irmãos. Creio que é um privilégio poder repartir a palavra hoje, o pão, com cada um, e eu creio que será um momento bastante importante na vida e na caminhada de todos nós. Amém. Bora. Está contigo, Vitor. Obrigado, César. Mais uma vez, agradeço ao pastor César a todos, e uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Ricardo Bitum, eu sou pastor da Igreja Manaim aqui em São Paulo, sou professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, já há alguns anos, e leciono em alguns seminários, né? Inclusive na Faculdade Teológica Bethesda. E eu quero repartir com os irmãos hoje uma palavra que eu tenho indo e vindo, tenho meditado, tenho me acompanhado essa palavra já há algum tempo. E principalmente eu tenho entendido acerca dos processos que Deus tem nas nossas vidas, né? Então, eu creio que é um texto, começa lá em Gênesis, capítulo 37. Eu vou pegar a vida, a história de um dos homens de Deus, também considerado patriarca, né? Filho de Jacó. E quando nós fazemos mentoria, é como uma caminhada espiritual, onde, de alguma forma, a gente vai olhando alguns personagens bíblicos e tentando trazer alguns princípios da vivência desse homem de Deus ou dessa mulher de Deus, de um personagem bíblico. E antes mesmo da gente trabalhar a história de José, eu queria ter um tempo para que a gente orasse, pedindo a Deus que Ele nos ajudasse na compreensão das Sagradas Escrituras. Então, eu queria ter uma palavra de oração. Pai, nós estamos reunidos em Teu nome, e é isso que faz toda a diferença. O nome de Jesus. O Senhor nos reuniu nessa segunda-feira à noite. Eu creio que o Senhor tem um propósito. O Senhor tem algo a compartilhar com a vida de cada um. O Senhor tem algo a repartir, a falar com cada um dos teus filhos, com cada uma das tuas filhas. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão das Escrituras e daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Fala, Senhor, e nós te ouviremos, como disse o profeta. Ajuda-nos a sairmos daqui mais comprometidos com o Senhor, mais santos, mais desejosos de estar com o Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Meus irmãos,
conforme nós formos falando, se você tiver alguma dúvida que você acha que seja pertinente, mas eu vou fazer até o contrário. Como nós estamos em várias pessoas, eu vou pedir que você escreva a sua dúvida. No final, eu quero ver se até umas 10 para as 8, mais ou menos, eu termino, para a gente depois poder tirar dúvida. Aí você volta, alguma coisa que você gostaria de falar, eu vou te dar um tempo e no final a gente conversa um pouco. Então, vamos lá. Eu vou pedir que você fique com a Bíblia aberta, né, começando lá em Gênesis 37, e um papel, uma caneta, um lápis, para ir podendo aquilo que eu for falando e mesmo aquilo que Deus for ministrando ao seu coração. Às vezes, quando eu estou falando aqui, Deus vai ministrar uma outra coisa para você. Deus vai falar algo que eu não estou falando aqui, eu não estou dizendo, mas Deus vai compartilhar. Então é importante que você esteja sempre com um papel, com uma caneta e ouvindo aquilo que Deus está falando com você. Então vamos lá. Gênesis 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então ele vai começar a contar a história aqui de José. Ele falou de Abraão, falou de Isaac, falou de Jacó, e algumas Bíblias têm até um subtítulo, a história de José. Mas é interessante sobre isso, veja o versículo de número 2, veja aí na sua Bíblia. Começa assim: esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Aí a gente já para um pouco e diz, espera aí, ele está contando a história de José. E ele começa, essa é a história de Jacó. Você diz, mas será que o autor, no caso Moisés, a hora que ele foi escrever, ele se enganou, ele foi falar José e falou Jacó? Não, claro que não. O que a Bíblia diz aqui, essa palavra no hebraico é toledot. Toledot são porções. Quando você vê essa história de, essa genealogia, no livro de Gênesis, tem pelo menos umas 10 vezes onde vai aparecer o Toledot. Essa é a história dele. E é interessante que ele está falando da história de Jacó, porque não é a história de José somente, é a história de Jacó. Mas não é a história de Jacó, é a história de Isaac, seu pai. Mas não é só a história de Isaac, é a história de Abraão. Mas não é só a história de Abraão, é a história de Adão e Eva. Aliás, é a história de todo o povo de Deus. Então, quando nós olhamos para a nossa história, nós precisamos entender que nós não estamos olhando apenas e tão somente para a nossa história. Nós não somos um personagem desplugado daquilo que Deus está fazendo com o seu povo. Nós somos parte de uma história maior, que é a história do povo de Deus sobre a terra. Aliás, é a história do próprio Deus desse povo. É um Deus que está se revelando ao seu povo. Por isso que os teólogos chamam de revelação progressiva. É um Deus que vai se revelando aos poucos para a humanidade. Então, lá com Adão e Eva, ele vai se revelando como Deus criador. Depois ele se revela a Abraão, ele se revela a Isaac, ele se revela a Jacó, ele se revela a Noé, ele vai se revelando. Essa revelação progressiva. Por exemplo, em todo o Antigo Testamento, você vai ter as profecias messiânicas. Começando com a primeira profecia, lá em Gênesis capítulo 3:15. Depois você pode ler melhor, quando Deus está falando à serpente.
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lá é a primeira profecia falando que da semente da mulher viria o Salvador, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então a história está sendo contada. Eu não sou um ator, um personagem descolado. E por que é importante dizer isso? Porque nós vivemos numa geração extremamente individualista, onde ela olha, cada um olha para si. Olha, ema, cada um com os seus problemas. Olha, isso é um problema meu. Olha, isso aqui sou eu, penso assim. Eu sou desse jeito, eu faço. Quando nós olhamos a história de José, iniciando com essa história de Jacó, significa que é a nossa história. Eu tenho a minha individualidade, mas eu preciso entender que eu faço parte da história do povo de Deus. Tanto que no final, lá em Apocalipse 5, vai aparecer o povo de Deus reunido, dizendo: digno é o Cordeiro de receber toda a honra, de toda a glória, toda a força, todo o poder, todo o louvor. Aquela multidão que aparece é o povo de Deus. Então não é só a minha história, é a nossa história. Por isso que ele começa dizendo: olha essa história de Jacó. Se você olhar Gênesis 38, você vai ver que aparece Judá e Tamar. Ora, mas espera aí, não é a história de José? Não, é a história de José, mas que faz parte da história de Jacó, que faz parte da história de Judá, que faz parte da história de Tamar, de Abraão, de Moisés, de Josué, dos profetas, dos apóstolos, minha e sua história. Então, essa é a nossa história. É uma parte da nossa história. E ele continua. José, tendo 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Eu vou pedir para você ler aí na sua Bíblia até o versículo de número 36. Será que você me ajuda com isso? Eu vou só fechar uma porta aqui. Eu queria que você lesse o capítulo 37, ok? Me dê um minutinho enquanto você lê, eu já volto. Leram? Ok? João, ok? Vamos lá, então. Versículo 3.
Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Veja que coisa interessante. Essa é uma família do patriarca, essa é uma família de homens de Deus. Esses irmãos que estão tendo contendo, odiando ou ficando com raiva do seu irmão, são aqueles que vão formar as 12 tribos de Israel. Então nós não estamos falando de um povo pagão, um povo estranho às alianças de Deus. Nós não estamos falando de um povo que não conhece o seu Deus. Pelo contrário, nós estamos falando de uma família, de um clã, que é um clã separado, escolhido pelo Senhor. Eles serão aqueles que herdarão a promessa. E eles não podem mais falar em paz, não há mais amor. Parece que o relacionamento aí está um pouco trincado. Mas o que acontece no versículo 5? Veja, teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Até aí, presta atenção nisso. Nós precisamos entender, na caminhada de Deus, algumas coisas que nos acontecem que parecem absurdas. Algumas coisas que você diz não faz o menor sentido. Por que eu estou dizendo isso? Ora, Deus deu um sonho a José. O que vem a mim na sua cabeça é assim, puxa, Deus me deu um ministério, Deus me deu uma visão, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma incumbência, um projeto. Eu vou falar com meus irmãos, a primeira coisa que eu espero é que eles dizem, que bênção, meu irmão, glória a Deus, Deus falou isso com você, poxa, que maravilha. Pelo contrário, quando José relata aos seus irmãos que ele tem um sonho, os seus irmãos aumentam a carga sobre ele. Os seus irmãos, se não gostavam dele, piora o relacionamento. Nós achamos que, tendo um sonho de Deus, a coisa vai ficar mil maravilhas. Pronto, Deus, agora eu sou o homem mais feliz da terra. Não! Quando você tem um sonho, Deus lhe confere uma tarefa, você tem uma missão, uma visão. Espere chumbo grosso, porque Deus precisa preparar o seu caráter. Deus precisa preparar a mim e a você para aquilo que Ele tem para realizar. O sonho, principalmente nessa geração imediatista, onde nós queremos todas as coisas com um estalar de dedos, onde os jovens querem ter o seu primeiro milhão antes dos 25 anos, onde as crianças são adultizadas, querem logo... Nós queremos tudo pronto. O tempo de Deus não é assim. Há um processo que Deus vai nos levando para que essa visão se realize, para que esse projeto se concretize, para que aquilo que Ele te deu possa ser realizado. E o primeiro chumbo grosso que vem, por assim dizer, é dos seus próprios irmãos. E ele diz, olha, ouça o sonho que eu tive acerca dos feixes do campo, olha isso tudo no versículo 7 e 8. No versículo 9, parece que Deus endossa, ele tem outra visão, outro sonho, mas que significa a mesma coisa. Só que agora ele tem um sonho com o sol, com a lua e as 11 estrelas que se inclinavam perante ele. Os seus irmãos olham e rapidamente entendem. Diz, você está querendo dizer que não só nós iremos nos curvar a você como os feixes, mas também o papai e a mamãe irão se curvar a você? É esse o sonho que você está dizendo? Ele conta no versículo 10 também para o seu pai. Os seus irmãos, eles ficam cada vez mais irados com esse sonho. Não se alegram com ele.
E muitas vezes são assim os processos de Deus. Ele nos dá projetos, mas Ele está nos preparando para esses sonhos, para esses projetos. E aí os seus irmãos, quando o seu pai pede para que ele vá visitar os seus irmãos, para que possa levar comida aos seus irmãos e saber como está o trabalho no campo, os seus irmãos estão vendo José chegar. Lá no versículo de número 14, disse Israel, vai agora e vê se vão bem os teus irmãos. No versículo 16, procuro pelos meus irmãos. 17, disse-lhe o homem, foram-se daqui e vêm. Versículo 18, presta atenção no 18, de longe o viram José chegando, e antes que ele chegasse, quando eles olham para José, eles conspiram contra ele para o matar. Você é capaz de imaginar seus irmãos conspirando contra você para matar, seus irmãos da igreja, não precisam ser nem irmãos de sangue, conspirando contra você para matá-lo? E olha o que eles dizem no versículo 19. Lá vem aquele sonhador, lá vem aquele que tem projetos de Deus, lá vem aquele que tem uma visão do Senhor. Olha, ele quer ser pastor, olha, ele está lá fazendo faculdade em Bethesda, ele se acha o teólogo do século XXI, ele tem sonhos de começar o ministério. Lá vem, é com zombaria, é com deboche, é com desdém. E eles querem matar os sonhos de José. E como que eles fazem para matar os sonhos? Eles querem matar o próprio sonhador. Mas não há como. Porque quando o sonho, o projeto, a visão é de Deus, ela é de Deus, não é o homem que vai parar. O profeta Isaías, se eu não me engano, capítulo 42, ele diz, agindo eu, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? A porta que o Senhor abre, ninguém fechará. Quem deu esse sonho a José foi o próprio Deus. Então nós vamos tirando algumas lições daí. Quando Deus nos dá um sonho, quando Deus nos dá uma visão, quando Ele coloca em nosso coração uma semente, os homens vão tentar, de qualquer forma, usando qualquer instrumento, para nos destruir, para acabar com a gente, para fazer com que esse sonho não se concretize, para fazer com que isso não ocorra, para fazer com que a sua história, o projeto pare. Mas não há quem possa parar os sonhos que são dados por Deus. O sonho que é um sonho humano pode até ser brecado, boicotado, sabotado, mas não os sonhos de Deus. E eles decidem matar José e o jogam no poço. Versículo 21, mas Rúben livrou José desse plano. E aí no versículo 25, acontece algo que não é coincidência. No versículo 25, quando eles estão ali para acabar com José, o que nós vamos fazer com ele? O Deus da providência envia uma caravana de ismaelitas. Aquela caravana não está passando por acaso. Aquela caravana não foi um descuido de ismaelitas que perderam o rumo de casa. Deus envia certas caravanas para mim e para você, naquilo que Ele tem como processo dele, na minha e na sua vida. Não sei se você consegue entender isso. Aquela caravana de ismaelitas não está passando lá porque ela não tinha outra coisa que fazer. Deus está planejando, Deus está arquitetando. E no versículo 26, Judá e seus irmãos, ele diz, para que a gente vai matar? Judá fala para os irmãos. Vamos poupar aqui sangue, vamos vender, ainda a gente ganha um troco. Mas eles não estão cônscios de quem está por detrás disso tudo. É Deus trabalhando na vida de José. É Deus trabalhando na família de Jacó.
É Deus construindo a história do seu povo. Porque esses ismaelitas, eles vão levar José. Veja lá no capítulo de número 39. Abriu aí Gênesis 39. 38 é a história de Judá e Tamar, é a história do povo de Deus, a história do irmão de José. Não são histórias, é a história de um povo. Capítulo 39, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. José, você foi levado pelos ismaelitas para a casa de Potifar. Deus está trabalhando, processando o seu caráter. Como é difícil, muitas vezes, entendermos esses planos. Parece loucura isso. Parece que não faz sentido. Mas o versículo 2, do capítulo 39, ele diz algo que eu creio que é aquilo que eu e você não podemos jamais perder de vista. Diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. O Senhor era com José. Peraí, e onde estava José? Ele estava como escravo na casa de um estrangeiro. Onde estava José? Ele estava em terra estranha. A ideia é assim, poxa vida, em terra estranha, como escravo, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? O Senhor está com José. O Senhor está com ele. Como assim? Se estivesse com ele, ele seria um homem livre, ele trabalharia por conta própria, ele teria sua empresa, ele seria dono do seu próprio negócio? Não, absolutamente não. Porque Deus não está limitado às circunstâncias. As circunstâncias não nos definem. As circunstâncias não dizem quem somos nós. As circunstâncias não mostram, não revelam a nossa identidade. Pelo contrário. O Senhor estava com José, sim, lá no meio da casa de Potifar como escravo. E isso faz com que Potifar, veja o versículo 3, quando Potifar olha para José, o que ele vê é um homem que Deus está com ele, ele tem Deus, porque vem do Potifar que o Senhor era com ele. E ele fazia as coisas, prosperava nas mãos dele. Veja, um senhor, dono da casa, dono de negócio, etc., olha para o escravo e diz: esse escravo tem alguma coisa diferente. Isso é importante que a gente guarde, porque eu não sei por que cargas d'água hoje as pessoas entendem que Deus está com elas só quando elas prosperam, quando elas têm um ministério, uma igreja de milhões de pessoas, quando tem a melhor banda, quando o empresário é o maior empresário do Brasil, quando ele tem a melhor casa. Só assim o Senhor está com ele. Mas a gente percebe na história de José que isso não é verdade. Deus está com José, a ponto do Senhor olhar para ele e dizer: esse cara tem alguma coisa diferente. E o que ele tem de diferente é que Deus é com ele, como Deus o faz, trabalha a vida dele. Versículo 4, logrou José mercê perante ele a quem servia. Quando eu li isso aqui, eu achei demais, né? Porque assim, o Potifar, o dono, olha para José, vê que Deus estava com ele, e a Bíblia marca, né? Porque José o servia. Não porque José dizia: Potifar, cuidado comigo. Eu não sou cabeça e não sou cauda. Eu sou profeta, hein, Potifar? Eu sou homem de promessa. Não mexe comigo, senão eu mando trovão. Os anjos virão te decepar a cabeça. Não. Como é que ele mostra a glória de Deus? Servindo a Potifar. Como Deus se revela a Potifar? Olhando a vida de José.
como ele serve, como ele é abençoado, como ele é próspero. Ele não é um reclamão, ele não é um murmurador, ele não faz as coisas com má vontade, ele não sabota a minha empresa, ele não rouba da minha casa, ele não fica dando carteirada. Ele é um homem que serve. E o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. Mas lembra que eu falei que Deus vai trabalhando um processo na vida dele, como na minha e na sua vida? Veja o versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos nele, em José. Ele disse, deita-te comigo. Veja. Ele diz, poxa, senhor, eu estou aqui servindo. Eu estou aqui, essa mulher, e ele fala com a mulher, olha, Potifar me confiou tudo, menos você. Como é que eu posso me deitar com você? Agora, especial é o versículo 9. Veja o versículo 9. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. José falando para a mulher, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Potifar? Foi isso que José falou? Veja aí no versículo 9, capítulo 39. Ele não está pensando em Potifar. Ele diz, como eu vou ser desleal? Como eu vou fazer tamanha maldade? Em outras palavras, como eu vou pecar contra Deus? Agora, meu irmão, minha irmã, eu queria que você me respondesse sinceramente. Eu vou dizer por mim. Se eu estivesse lá do lado de José, e de alguma maneira eu visse a cena, e dissesse José falando para ela, como eu pecaria contra Deus, eu cutucaria o ombro de José e diria assim, José, você está querendo ser fiel a que Deus? Ao Deus que permitiu que teus irmãos se vendessem, sem que você fizesse nada para eles? Ô, José, vem cá, meu irmão. Você está querendo ser fiel a quem? Ao Deus que permitiu que teus irmãos se traíssem? A essa igreja que você chama de família? É a esse Deus que você quer ser fiel? Rapaz, que Deus que você está falando? Esse que permitiu que você fosse escravo? Esse que te tirou do abrigo, da comunhão com o teu pai? É esse Deus que você está querendo ser fiel, rapaz? Já que você está no inferno, abraça o capeta. Ninguém está te vendo. Essa igreja abandonou você, tua família te abandonou. Não foi isso que a mulher de Jó disse para ele? Ô Jó, Deus tirou tua casa, Deus tirou teus filhos, Deus tirou tua saúde, Deus tirou tua empresa. Não sobrou nada, vale a pena servir um Deus como esse? Amaldiçoa o teu Deus e morre para ter um Deus como esse, é melhor servir outro. Você pediu carro, ele não deu. Você pediu casamento, ele não deu. Você pediu, que Deus as favas esse Deus. José poderia ter olhado aqui e disse, pô, eu estou escravo, sem família, esquecido, meu pai não me mandou nada, meus irmãos nem querem saber de mim. Sonho, visão, ministério, projeto, que se dane tudo. Vou aproveitar o resto de vida que me tem aqui. Ele conserva a lealdade e a fidelidade a Deus. Ele é leal a Deus, independente de onde ele está, independente do que aconteceu com ele. José, entenda os processos de Deus na sua vida. Os teus irmãos não te venderam por acaso, aquela caravana não é por acaso, essa mulher não é por acaso, a casa de Potifar não é por acaso. Calma! Deus está trabalhando. E aí no versículo 12, a mulher vai para cima dele e ele foge. E aí ela começa a gritar pelos empregados, você conhece o texto, e aí a mulher diz, vocês não acreditam. Aqueles
cravo que Potifar pôs aqui, ele tentou me agarrar. Eu estava sozinha, estava aqui limpando a casa, e inventa uma baita de uma mentira contra José. Potifar vai e manda prendê-lo. Mas veja o versículo de número 21, depois que ele vai para a prisão, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. Potifar o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou com ele na prisão. 21. O Senhor, porém, era com José. Mas na prisão, o Senhor era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro. 22. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Você imagina isso? O chefe da prisão, o delegado, pega a chave e diz para um preso: José, vem cá. Pois não, cuida da prisão que eu vou assistir um cinema com a minha esposa. Ô, José, estou cansado hoje. Você imagina o respeito, a confiança desse chefe da prisão em José? Que caráter esse homem tem? O versículo 23 endossa: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José. O carcereiro dava a chave na mão do José e ia dormir, porquanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Você vai dizer o quê? Eu penso que por muitas vezes a gente fica com um bico desse tamanho. Ah, que Deus é esse? E o pior não é isso. Veja o capítulo 40. Versículo 1 tem um mordomo e um padeiro. Vocês conhecem, né? Bem essa história. E no versículo 5, eles sonham, né? Eles têm um sonho, cada um o seu sonho. E aí eles estão ali matutando, e no versículo 6, acompanha aí, vindo José pela manhã, viu-os e eles que estavam turbados. José olha para eles, e como ele conhece todo mundo na prisão, é amigo de todo mundo, ele vê que o pessoal tá triste, cabisbaixo. Veja a sensibilidade desse homem. Ele podia olhar e dizer, problema deles, deve estar querendo sair, sei lá. Mas ele é sensível ao próximo. E ele está também no cárcere junto com eles, mas no cárcere ele vai e diz, o que aconteceu? Está com algum problema com o padeiro, com o chefe? Olha o versículo 8, isso me espanta. Eles responderam, nós tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Para um pouco aí. Eu fico imaginando José. Eles vêm e dizem, olha, nós tivemos um sonho, José. Para aí, chega. Eu não quero saber de sonho. Em casa de enforcado não se fala de corda. Rapaz, por causa de sonho é que eu vim parar aqui, era para estar lá com meu pai. Mas esses negócios de sonho aqui, vai falar com o outro, eu não quero nem saber, não deixa eu falar, eu não quero ouvir, não quero ouvir, vai falar para outro, sonho, já estou cansado. Bom, vamos aplicar aqui para mim e para a sua vida. Você não, é claro, você não, porque você é muito crente, mas você já viu irmãos da igreja, tiveram problema, às vezes, com uma palavra, uma relação, com visão, com oração, com fofoca, qualquer coisa. No louvor, eu não quero mais ministério é muito problema, eu não quero, eu fui ajudar o irmão, né, e não quer mais. E aí ele vira as costas como que fazendo marra para Deus, e dizer, não, foi por causa do ministério me desgastou, essa igreja me acabou, eu fui, Deus me usava para cura divina, e agora ninguém nem... E eu daí ensinava, nunca ninguém... Toda essa história que você nunca aconteceu isso com você, mas com os outros irmãos, né? Você não, você é um crente firme, mas com os outros já, né?
Muita gente deixando, largando, dando as costas para o dom, para o ministério, para o projeto que Deus deu. Deus deu a interpretação de sonho para José. Ele não se nega a interpretar. Ele diz, tá bom, Deus, eu vou continuar aquilo que o Senhor me deu. O Senhor me deu interpretação de sonhos. Você tem um dom. E às vezes você vai ver que você vai ser mal interpretado, que você não vai ser tão querido, as pessoas não vão agradecer você, esse ministério, esse dom vai pôr você, às vezes, em algumas enrascadas, você diz, meu Deus, eu só fui ajudar. A única coisa que nós aprendemos com José, continua fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Independente de qualquer coisa. José faz isso. Ele interpreta. Ele fala para o copeiro, daqui 3 dias você vai ser restituído ao palácio. E o padeiro, daqui a 3 dias, você vai ser morto. Ele fala isso nos versículos 14, 15, 16, 17, 18 e 20. 21, ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas o padeiro-chefe enforcou-se como José havia interpretado. Interessante que José chama o copeiro-chefe e diz, meu amigo, posso pedir um favor para você? Ele diz, claro, José, o que foi? Quando você for restabelecido, por favor, você faça um favor, conta para Faraó o que aconteceu comigo, que eu não tive culpa. Você viu o que aconteceu com a mulher de Potifar? Você faz esse favor para mim? Aí o copeiro acho que olhou para ele e falou, ô José, cara, você é parça. Você é parceiro, mano. Eu não vou esquecer de você nunca. Você aqui, se eu for restituído, posso esquecer de quem for, mas de você... Você é o cara que interpretou, você me abençoou aqui na prisão. Você é o cara, esse cara não é o Roberto Carlos, não. Esse cara é você, José. Claro que eu vou me lembrar de você. Olha o versículo 23 do capítulo 40. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José e dele se esqueceu. Você já pediu um favor para alguém e alguém se esqueceu? É terrível, né? É terrível. Capítulo 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve o quê? Um sonho. Ninguém conseguia interpretar o sonho. No versículo 9, o copeiro-chefe olha e diz, ai, meu Deus, como eu fui esquecer. Tem um homem na prisão chamado José, que ele interpreta sonhos. O cabra é bom, Deus é com ele. E conta a história de como ele achou e tal, como ele interpretou. Versículo 14. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Às vezes a gente lê rápido e não pega alguns detalhes. Você imagina o copeiro-chefe dizendo para o Faraó, eu vou lá chamar José. Aí, de repente, chega o carcereiro e diz, José, prisioneiro José. José diz, sou eu, o que foi? Tem uma visita. Diz, visita? Será que meus irmãos vieram aqui me visitar? O que aconteceu? Quando ele chega na porta, quem está lá? O copeiro-chefe. Aí o copeiro-chefe diz, Zé, meu amigo, tal. O José olha e diz, fala, o que você quer? José, você sabe que nós somos amigos, eu nunca me esqueci de você, José. É uma correria, você sabe como é a vida, Faraó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O José diz, fala, o que foi? Eu preciso de um favorzão teu. É? O que foi? O Faraó teve um sonho. E você quer que eu interprete? Você empenhou tua palavra junto ao Faraó? Foi. Eu falei que se eu falasse com você, você interpretaria. Esse mundo dá volta, né? A terra não gira, ela tomba, né? Agora você precisa de mim. Lembra que já passaram 2 anos. E agora você veio me visitar?
Você já teve uma situação dessa? Em que o cara nunca mais aparece, quando ele aparece é para te pedir dinheiro emprestado? É para pedir favor? É para pedir teu carro que ele está em apuro? Mas eu acho que José sabia dos processos de Deus. Deus era com ele. Faraó não sonhou à toa. O copeiro-chefe não se lembrou dele à toa. José não está largado à própria sorte. E ele interpreta o sonho de Faraó, fala dos 7 anos de prosperidade e dos 7 anos de estio, de pobreza, de seca. E aí José diz, olha, Faraó, coloca alguém que possa administrar bem o seu reino. Veja o versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. José, você teve uma visão lá no capítulo 37. Você passou por muitas situações. Calma, que está chegando o momento. Eu vou encurtar aqui a história. No capítulo 42, os seus irmãos, depois vocês leem, os seus irmãos vão se achegando a ele porque há fome lá na terra de Canaã, e eles têm que vir para poder pegar comida, cereais do Egito. No primeiro momento, José não se dá a conhecer. Mas depois a coisa vai indo, e lá no capítulo 45, José se dá a conhecer. No versículo 1, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E aí ele pede que a família suba, ele quer ver o seu pai, etc., dando um salto lá para o capítulo 50. No capítulo 50, Jacó morre. E no versículo 1, ele se coloca, se lança no corpo, ele beija o seu pai, chora, ele amava Jacó. E no versículo 3, por 40 dias, eles ficam embalsamando, se despedindo de Jacó. Eu queria que você fosse para o versículo 15 agora. Lembra que eu falei que a história de um povo é a história da família. Deus está trabalhando com José, mas está trabalhando com seu pai, está trabalhando com seus irmãos, está trabalhando com as tribos. Quando Deus trabalha com você, está trabalhando naqueles que estão ao seu redor, em sua volta, com você. Versículo 15. Jacó morre, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, Jacó, disseram, olha o que os irmãos estão pensando. É o caso de José nos perseguir. Eles têm culpa no cartório, né, como a gente fala. E nos retribuir, certamente, o mal todo que lhe fizemos. Eles olham e dizem, rapaz, Deus honrou José. O papai morreu, agora é a hora da retribuição, agora é a hora da vingança. Olha o que eles pensam, olha o que eles planejam no versículo 16. Mandaram dizer a José, José, sabe que o papai, antes de morrer, quase morrendo, ele chamou a gente e disse, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Olha, presta atenção. Eu vou morrer. Eu preciso falar com... Eu não sei se eu vou conseguir. Calma, papai, fala. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, José, foi assim. A gente nem queria falar para você, mas é que o papai mandou dizer quase que obrigado a dizer isso para você. Perdoa os teus irmãos. Perdoa a maldade deles, o pecado deles. Não faz nada para os teus irmãos, José.
Se você me ama de fato, José, não faz nada por teus irmãos. Porque eles fizeram mal, eles erraram. Não estou jogando para debaixo do tapete. Mas agora nós rogamos, perdoe a transgressão dos servos do teu pai. Não é o servo de Deus, é o servo do papai. Aí José começou a chorar, né? Eu lá no céu quero perguntar, José, você chorou de raiva, dizendo, mas vocês são uns bandidos mesmo, né? Nem para pedir perdão e ter hombridade, dizer, erramos, perdoa a gente. Eu vou falar, José, você chorou de raiva porque tocou o teu coração. Versículo 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e diz, bom, já que nós falamos o que o papai disse, eis-nos aqui por seus servos. Faz o que você quiser com a gente. Pode bater. A gente merece. Olha a resposta de José, versículo 19. Não tenho medo. Acaso estou eu no lugar de Deus? Gente, pelo amor de Deus, vocês são meus irmãos. Vocês acham que por agora eu estou nesse lugar? Eu sou diferente do José do cárcere, ou do José que foi levar vocês. Então quer dizer que o poder, o trono me deixou maligno, me deixou toda essa caminhada, todo esse processo, me deixou pior do que eu era lá? Gente, os processos de Deus, meus irmãos, os processos de Deus me deixam mais perto de Deus. Se eu estou aqui, eu não vou me colocar agora no lugar de Deus. Agora Deus me levou para o palácio, não é para ficar julgando vocês, para meter o porrete na cabeça de vocês, para dizer como Deus me honrou, como Deus me prosperou, como eu sou bom, eu sou cabeça e não sou cauda, viu? Vocês fizeram isso comigo, mas agora eu vou arrebentar vocês para nunca mais vocês mexerem com o servo de Deus, para não mexer com o profeta. Eu invoco, pelo amor de Deus, de onde vocês tiraram isso? Não, quem ensinou isso para vocês? Que Deus me colocaria aqui para pisar na cabeça de vocês, para maltratar irmão, para degolar a gente de Deus? Vocês estão loucos? Por quem vocês me tomam? Olha o versículo 20. Vocês, na verdade, tentaram mal contra mim. Eu não estou jogando o pecado para debaixo do tapete. Eu não sou tolo. Eu sei que o coração de vocês... Eu sei que vocês pecaram contra mim. Eu sei disso. Mas Deus tornou o bem mal, não fui eu. Foi Deus. Tudo aquilo que vocês intentaram para me prejudicar, Deus virou a mesa, Deus virou o jogo. Deus estabeleceu a sua vontade. Por que Deus fez tudo isso? E aí que eu acho que é o cerne da questão. Ele fez tudo isso que vocês estão vendo para que se conserve muita gente em vida. A questão principal é a vida. Jesus vai bater nessa tecla. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu não vim para meter chicote nas costas de vocês. Eu dei a minha vida para que vocês tenham vida. Ele fala isso em João 4 para a mulher samaritana. Se você soubesse com quem você fala, você me pediria as águas da vida. Os filhos de Boanerges, Tiago e João, diz para o samaritano, Senhor, manda fogo. O que é que a gente manda fogo, trovão, raio na cabeça dele? Ele diz, por que vocês me tomam? Eu não vim para matar o homem, eu vim para que eles tenham vida. José está aqui antecipando a vida de Cristo, dizendo, olha, ele veio para ter vida, vocês jaziam em morte. Efésios 2, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Eu não vim para pôr trovão, raio na cabeça de vocês. Então vocês tiraram isso. E todo esse processo que Deus me fez passar foi para que vocês fossem conservados em vida. Se vocês estão aqui vivos, foi por causa dos processos de Deus. É graça do Senhor, é misericórdia, é o amor dele. Eu não sei quem ensinou alguns pastores, alguns líderes, a serem pessoas que invocam o juízo e a maldição.
aqueles que são os mensageiros da paz, discípulos do Pai amoroso, ficam aí vociferando maldição, praga. O que eu acho bonito, por duas vezes, no versículo 21, mais uma vez, José olha e diz assim: não tenha medo. Eu tenho uma preocupação de, na igreja, as pessoas terem medo de mim. Uma criança não chegar perto de mim, porque o pai diz: cuidado, pastor, hein? Cuidado que você vai falar, cuidado. E ela vir perto de mim, chega perto de mim, pastor, tremendo, o lábio, com as mãos trêmulas, pastor, mas não tenha medo. Eu fico imaginando a gente se aproximar diante do Pai amoroso, com medo. E ele diz: mas eu criei vocês. Eu enviei meu filho por causa de vocês. Eu amei vocês de tal maneira, de tamanha profundidade, que eu dei o meu próprio filho, por amor. Nada, o diabo não me pôs um facão aqui e disse: oh, você manda o teu filho, eu te mato. Eu não fui pressionado pelos anjos. Eu mandei meu filho porque eu os amei. Eu fui ao limite do amor. É o que José está falando, porque eu quero preservar vocês em vida. Quando Jesus estava na cruz, depois de ser açoitado, escarnecido, quando lhe furaram as mãos, os pés, lhe presentearam com uma cruz de espinhos, seu rosto todo melequento com sangue, suor, lágrimas, sofrimento. As pessoas lá embaixo da cruz disputando suas roupas, jogando sorte. Um ladrão dizendo: se você é mesmo filho de Deus, me tira daqui. Os homens lá embaixo zombando, dizendo: vai, sai daí, ô bacana. Ele dá um último suspiro e não manda uma miríade celestial decepar a cabeça daqueles homens, furar os olhos dele. Ele olha e diz: pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem, eles não imaginam o quanto eu os amo. Ele vai e perdoa. E José, no versículo 21, ele consola os irmãos. E ele fala ao coração dos irmãos. E olha o versículo 24, a grandeza, o caráter desse homem. Ele olha para os seus irmãos e diz: eu vou morrer, mas cedo ou mais tarde eu vou estar morto. Porém, Deus vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel: certamente Deus os visitará e fará transportar os meus ossos daqui. Leve com vocês os meus ossos, porque Deus vai visitar vocês. Eu sei que Deus vai... Vocês não têm maldição na casa de vocês, vocês têm bênçãos. E eu sei que Deus vai abençoar vocês. Ele crê nisso, a tal ponto que ele diz: levem meus ossos, porque eu quero ir para a terra prometida. Eu quero chegar lá. Há um propósito maior. É a história do Messias, é a história de Jesus, é a história do Deus amoroso com o seu povo. Por isso eu quero abençoar vocês. Nós somos povo abençoado. E eu sei que Deus trabalhou com vocês também. Eu sei que Deus vai trabalhar com Judá, Deus vai trabalhar com Levi, Deus vai trabalhar com Rubem, Deus vai trabalhar com Simeão, Deus vai trabalhar com a minha família, Deus vai trabalhar com o seu povo, a fim de que haja vida.
Então, meu irmão, quero terminar dizendo: não se esqueça dos processos de Deus. Nós não vamos entender tudo. Deus não vai fazer a gente conhecer tudo. A gente não vai entender porque está no cárcere. Nós não vamos entender porque Deus permitiu que fôssemos vendidos aos ismaelitas. Nem porque uma mulher correu atrás da gente. A única coisa que nós temos que entender é que Deus está trabalhando em cada situação dessa. E que o final é para que muita gente se conserve em vida. Para que a morte não tenha a palavra final. E nós possamos dizer juntos com Paulo: ó morte, onde está, a morte, a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão, o pecado? Ele ressuscitou, ele veio, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. E se Deus me colocou nessa posição, é para que muita gente tenha vida. Não me colocou aqui para ser juiz de ninguém, para matar ninguém, mas para que muitos tenham vida. Assim como Jesus. A morte dele, ele ressignifica a vida. A morte perde o seu poder, porque ele dá vida, e por dar vida, ele tem vida. Quando José dá a vida dele por amor, quando José dele trabalha e caminha, é para que os irmãos tenham vida. E isso, se nós estamos aqui, é porque nós fazemos parte dessa história. E aqueles que vierem depois, de mim e de você, eles saberão da nossa história. E disse: eu sei o que o meu pai passou, o que o meu avô passou, o que o meu tio, o que o meu primo, o que o meu amigo. Você diz: eu passei isso tudo para que você tivesse vida. Louvado seja o Deus da vida. Engrandecido e glorificado seja o Deus de José. Louvado seja o Senhor nosso Deus por toda a eternidade. E eu creio que lá na eternidade vão contar a minha e a sua história. E nós vamos nos alegrar juntos. Nós vamos nos regozijar. Vamos dizer: valeu a pena, Senhor. Cada cárcere, cada traição, cada investida de Satanás, valeu a pena, Senhor. Valeu a pena. Porque hoje, na eternidade, nós estamos contando a história do povo. E eu faço parte disso. Você faz parte dessa história. Nenhum sofrimento, nenhum caso, nada será por acaso, mas fará parte da nossa história. Essa é a nossa história. A história de José é a nossa história. A história de Abraão é a minha história, de Isaac, de Jacó. Essa é a nossa história. E será a história mais bonita contada na eternidade. E nós ouviremos essa história do próprio Senhor, porque nós o veremos face a face. E nós ouviremos ele contando a história do seu povo, a qual é a minha e a sua história. É toda a história. Essa é a única história que vai valer a pena. Não será contada a história dos ricos e famosos que roubaram, corromperam. Essa não será contada. Será contada a história das estrelas de Hollywood. Essa não vale a pena contar. Será contada a história do povo de Deus, daqueles que olharam para ele e o aceitaram. E disseram: eu entendo essa história. Obrigado por fazer parte dessa história. Muito obrigado, Jesus. E vai ser assim por toda a eternidade. Louvado seja ele, engrandecido. Amém. Meus irmãos, alguns minutinhos, senão nós vamos orar e encerrar em nome de Jesus. Por favor, Bitum, pode fazer essa oração. Essa palavra foi muito direcionada por Deus. Por favor, nos dirige em oração.
Bendito Cordeiro, faça essa oração com o coração grato, muito grato. Que o Senhor me permitiu fazer parte da tua história, da história do teu povo, da tua gente. Obrigado porque sou ovelha do teu rebanho. Somos ovelhas do Senhor. Somos teus filhos, Senhor. Teus filhos. Louvado seja o Cordeiro por tão grande salvação. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse que o Senhor tem para com os teus filhos? Que amor é esse? Que nós venhamos aprender, Senhor, com o Senhor. Queremos ser parecidos com Jesus. Queremos estar com o Senhor sempre. Nos ajuda quando falhamos, como Rubem, como Simeão, como Judá, nós falhamos. Nós somos Levi, nós somos Rubem, Senhor. Falhamos. Mas graças a Deus por teu amor e misericórdia que não se esquece de nós. Que nos ajuda nos processos mais difíceis, mais dolorosos, mais estranhos. O Senhor nos ajuda. Obrigado por teu amor e misericórdia, por tua graça e infinita bondade. Sê com cada um de nós. Sê com cada um até o último dia, a fim de que muitos sejam conservados em vida. Em nome de Jesus, é que oramos agradecidos, Senhor. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Vitor, obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe, obrigado. Conta sempre com a gente aqui. Eu acho que depois dessa mentoria não tem que fazer pergunta, né? Deus abençoe, a palavra está aí. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Dia 7, então, é o nosso próximo encontro. 7 de novembro, por favor, coloca na tua agenda aí. E quem quiser depois fazer uma postagem lá, pode me marcar a FTB, aqui, sobre a mentoria, tá certo, gente? Deus abençoe a todos, um grande abraço, e como Deus falou hoje sobre o nosso chamado, nosso ministério, o privilégio de sermos chamados nesse tempo. Deus abençoe vocês.